parar no hospital, ele foi para o hospital de ambulância, foi internado numa UTI, para depois ser constatado ali que ele não teve nada, né? O próprio laudo do boletim, o boletim médico ali, diz que ele não teve nada. Mas pegou muito mal aquelas imagens que foram essa, né? Que é um médico falando logo que ele chega internado, que ele não tem nada, que ele talvez tenha ali uma linhazinha de fratura, isso não foi comprovado depois pelo laudo médico, e pegou muito mal as imagens da ambulância, que ele aparece ali com o respirador e muito mal, a bolinha de papel do Serra, né? E eu achei que isso pegou muito mal para ele, que vai ser negativo, inclusive, para a candidatura dele. Como que você viu? Passou do limite, né, Thalita? Passou do limite. A gente tem uma coisa entre a narrativa e a realidade, né? Quem estuda teatro, quem estuda literatura, sabe que existe uma coisa chamada verossimilhança, né? Verossimilhança é aquela propriedade que determinadas narrativas têm de se fazerem entender como possíveis, dado um determinado contexto de realidade, né? Então, quando você tem a ruptura dessa noção de verossimilhança, a narrativa ela dispara para o sentido da fantasia. E quando ela vai para o sentido da fantasia, ela deixa de fazer efeito dentro da estrutura política de forma imediata. Veja que no caso do Bolsonaro, Bolsonaro, nunca entrou nesse campo, vamos dizer assim, da construção da mentira, né? Todas as vezes foram agentes externos que usaram as imagens dele, né? Então eram os filhos que apareciam chorando, os filhos sentindo. Então os filhos podem até ter sido levados a sentir aquele desespero todo porque não tinham as informações. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro sempre se colocou como o guerreiro ferido, aquele que foi atacado, mas que estou aqui para repor. O Marçal não. O Marçal resolveu criar uma narrativa completamente distópica, que não existia qualquer correlação com a realidade, e achou que isso ia, de alguma maneira, influenciar positivamente a sua campanha, o que não aconteceu. Já ontem ele estava sendo atacado pelos próprios apoiadores, pelo próprio pessoal de campanha dele, dizendo que aquilo tinha sido um absurdo, que era melhor ele ter voltado para o debate, então, ainda que machucado, e ficar, não, eu vou ficar porque eu vou responder. Quer dizer, ele perdeu a mão nesse processo, né? Ele que sempre soube como lidar nessa linha entre o real e o imaginário de forma verossimilhante, nas suas palestras, na forma como ele captava dinheiro, agora ele perdeu a mão. E resta saber se os outros candidatos efetivamente vão se aproveitar disso ou se vai se fazer um pacto do silêncio, não vamos comentar em nada, porque se se fizer esse pacto do silêncio, pode ser que inclusive nada modifique, porque a coisa foi tão esdrúxula que vai partir para o campo do esquecimento. Eu acho que era o momento dos outros candidatos, especialmente Boulos, Tabata e Nunes, entrarem mais em cima disso, né, cobrando do Pablo Marçal explicações sobre o que aconteceu e sobre o teatro e a pantomima que tinha acontecido na ambulância. Verossimilhança, acho que ficou muito claro que o teatro produzido não tinha nenhuma correlação com a realidade. E aí abre-se uma ferida em toda a narrativa do Marçal, porque até onde ele estava fazendo esse papel, desde quando ele participa dessas situações, talvez essa não seja uma discussão que o Marçal queira que se inicie.